noite. Estamos online. Quarentena Live tem por objetivo utilizar do espaço virtual para tratar de temas do mundo real, neste período de isolamento social. Hoje eu irei falar sobre a formação dos partidos políticos no Brasil. Eu vou estar pegando aí desde o Império até os dias atuais, falar de algumas legendas, né? Claro que não dá para englobar todas, mas falar de algumas mais relevantes aí. Antes de iniciar, eu gostaria de estar aqui agradecendo a presença aqui de José Venade, acompanha a gente lá de Portugal. Um abraço, primo. Nirlene Morena está acompanhando a gente. O Rômulo Venades está acompanhando a gente, está dando uma boa noite aqui. Então é isso daí. Está pegando aqui desde o período imperial. De 1822 até 1889, né? No período imperial, a política brasileira ela girava em torno de dois partidos, né? Ambos eram responsáveis pela sustentação e a manutenção do império e do regime escravocrata. No período imperial, a política brasileira girava, como eu falei, em torno de dois partidos, né? O Partido Conservador, né, de 1836, né, eles defendiam um regime forte, né, com autoridade concentrada na monarquia e pouca liberdade à província, né, aos estados, né. Tinha também o Partido Liberal, né, de 1837, eles defendiam o fortalecimento do parlamento e uma maior autonomia nas províncias, né. E depois surgiu o Partido Restaurador, né, também conhecido por Partido Caramuru. Ele defendia, né, a volta de Dom Pedro I. Ambos eram escravistas. Porém, os liberais defendiam um processo lento e gradual que levaria à abolição do período imperial, né? Como escreveu Walter Schinning, né, o voto era rarefeito, hierárquico e baseado em critério censitário, ou seja, só quem ganhava por ano acima de 100 mil réis que podia exercer o poder de voto, né? Em eleições realizadas em 2 turnos, com as assembleias paroquiais, escolhendo os eleitores das províncias e esses escolhendo os representantes da nação e das províncias, né? O escasso conflito ideológico devia-se a esse tanto de conservadores, né, como liberais. Eles pertenciam à mesma classe social, a dos proprietários de bens e de escravos. Era só a classe alta que era representada, né? Período republicano. Aí vem o período republicano. A proclamação da República fortaleceu o surgimento de partidos republicanos regionalizados, cada um defendendo o interesse de sua província. Neste período se destacaram os partidos republicanos de São Paulo e Minas Gerais, que através da política do café com leite se alternaram na presidência do país, né? A Revolução de 30 pôs fim a essa política, dando início à Era Vargas. A República do Café com Leite é o seguinte: São Paulo tinha aí grande produção, né, de café, e Minas o leite, né? Por isso que falavam aí que era a República do Café com Leite. Ora era um candidato de São Paulo, ora era um candidato de Minas que chegava à presidência da República, né? Aí, com Vargas, em 30, ele muda isso daí, né? Vargas era do Sul, né? A proclamação da República fortaleceu os partidos republicanos, né? O Partido Republicano, de 1870, fundado ainda durante o Império, né? Defendia o fim da monarquia e a proclamação da República. Em questões sociais, era conservador. Partido Republicano nos estados, né? A República possibilitou o surgimento de uma série de partidos políticos republicanos nos estados brasileiros, né? Aí é o caso, PRP São Paulo, PRE Rio Grande do Sul, PRE Minas Gerais, né? Cada um tendo o seu próprio estatuto, né? Esse período ficou marcado pelo fortalecimento dos coronéis, né, com o poder sendo regionalizado. Isso lá em 1800 e
lá no início de 1900, né, 1903, né, a questão pelo fortalecimento dos coronéis. Né. Com a ascensão do coronelismo e suas práticas, as eleições passaram a refletir o poder do caciquismo. O que é isso? Sendo que a maioria delas resultava de manipulações ou de arranjos prévios feitos entre os chefes políticos de cada estado. Como eram os funcionários do governo que controlavam os procedimentos eleitorais e faziam a contagem dos votos, em cada estado brasileiro, uma máquina política eleitoral composta pelo coronel, pelo cabo eleitoral e pelo curral eleitoral. Foi montada com a função básica de garantir resultados satisfatórios ao grupo governante. Infelizmente, né? Nossa triste história. Aí tem os partidos, né, regionais, né? Partido do Rio Grandense, do Rio Grande do Sul, né? Partido Federalista do Rio Grande do Sul, Partido de São Paulo, Partido de Minas, né? Cada região nessa época aí fundava, né, formava o seu partido, o seu grupo político, né? Agora que começa a ficar interessante. Os primeiros partidos ideológicos do Brasil. Essa questão que a gente tanto ouve falar hoje em dia aí da ideologia, né? Isso aí vai começar lá no início do século XX, né? O início do século XX assistiu o surgimento de correntes ideológicas, né, extremistas em todo o mundo. No Brasil, foram principalmente dois os partidos que concentraram essas ideologias, ou seja, aqueles partidos regionais, né, aqueles partidos que eram mantidos aí pelos coronéis, eles começam a perder força e ganhando espaço aí a questão dos partidos maiores, né? Aí não vai ser cada estado defendendo só o seu modo ali, a sua bandeira ali. Aí vem essa questão da ideologia, né? Podemos citar aqui o PCB, né, o Partidão, Partido Comunista do Brasil, fundado em 1922. Partido de base comunista, ligado à Terceira Internacional Comunista, ou seja, lá de fora, né? Ligado ao que vinha lá da Rússia, né? Moscou, né? Seu principal líder foi o gaúcho, o Luiz Carlos Prestes. Sim, aquele da coluna Prestes, né? Aquele que vai cortar o Brasil de fora a fora, de cabo a rabo, como diz, contra o governo Vargas, né? O PCB foi responsável pela fracassada tentativa de golpe de Estado com a intentona comunista, em 1935, que ocasionou na prisão de seus principais líderes, né? Durante a era Vargas, o partido esteve na maior parte do tempo na ilegalidade. O Partido Comunista, durante muito tempo, esteve na ilegalidade, né? E após o golpe de 64, seus integrantes caíram na clandestinidade, né, ou fugiram do país. Mas muitos aderiram a grupos guerrilheiros, né? A gente vai ter aí muito grupo no período militar, né? MR8, né, que era o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, né? A Ação Libertadora Nacional, a ALN, né? Não eram partidos, mas eram grupos, né, com suas ideologias aí, né, com seus fundamentos, né, e durante o período militar, né, a gente vai ver isso aí um pouco mais na frente. No início dos anos de 1980, o partido retornou à legalidade, o PCB, porém dividido em Partido Comunista Brasileiro, PCB, e Partido Comunista do Brasil, que é o PCdoB. Então, aí vai a questão do PCdoB, só um momento, estou vendo um negócio aqui. Vamos lá. E tem também o outro partido, né? Isso em 1922, né? Com a formação dos partidos ideológicos. Né? Você tem aí o PCdoB, o PCB na ala da esquerda, e você vai ter também aí a ala da direita, né? O AIB, que é a Ação Integralista Brasileira. Né? Ele foi fundado em 1932. Era inspirado no movimento fascista italiano de Mussolini, né? Liderado por Plínio Salgado, algum tempo depois, muitos de seus integrantes ingressaram no PRP, né? Atualmente, a Força Integralista Brasileira representa os ideais integralistas no Brasil. O que era o integralismo?
o Plínio Salgado, ele faz uma viagem para a Itália, chegando lá, ele conhece o Mussolini, do partido lá fascista deles lá, da Itália. Então ele fica encantado, né? Isso lá em 1932, né, gente? Ele fica encantado com aquele jeito de de liderar, não é? Do Mussolini, como o Mussolini liderava, né? Todo aquele aparato, né? Todo aquele teatro, de certa forma. E ao retornar para o Brasil, com esses ideais, ele funda aí a Ação Integralista Brasileira, né? Em pronunciamento no Congresso Integralista de 2004, afirmaram que o objetivo do grupo é o combate ao materialismo oriundo, tanto do capitalismo, assim como do comunismo, além da necessidade de uma reforma espiritual do homem brasileiro, isso o Partido Integralista, né, os resquícios que ficaram dele. Né? A instauração do Estado Novo em 1937 extinguiu o partido, extinguiram todos os partidos. Né? Todos os partidos foram proibidos aí durante o Estado Novo, né, de Vargas, né, que vai de 45, né, a era Vargas termina em 45, né, o Estado Novo de 30 a 45, e o Vargas volta depois, com o voto popular, ele volta depois até a morte dele. Né. Proibidos durante o Estado Novo, de 37 a 45, os partidos políticos retornaram com a redemocratização em 45. Nesse período se destacaram o PSD e o PTB, porém a UDN foi importante partido de direita no período. Né? Aí os partidos nascidos aí na era Vargas, né? Eles duram até 1964, eles vêm após 1945 e ficam de 45 a 64. E com a instauração da ditadura militar, todos os partidos também, após os atos institucionais, são cortados. Né? Só ver umas mensagens que estão chegando aqui. Rômulo da Boa Noite, a Leite Fernandes, né, pré-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores de Ibirité, dando boa noite. O Gabriel André coloca, é uma injustiça com o trabalhador. O Vitor Campos coloca, boa noite, Rodrigo Venades e demais participantes. O Adão, Mãos que Ajudam, também pré-candidato, né, teve aqui, inclusive, na quinta-feira, a vereador por Ibirité, pelo PTC. Ele coloca aqui, parabéns pelo seu trabalho, obrigado. A Keila está assistindo com a gente, né? O Daniel Sérgio, vereador Daniel Sérgio, pré-candidato a prefeito de Ibirité pelo PSL, né? Está aqui dando boa noite, estamos por aí. É isso aí. Dando continuidade, então, os partidos criados após 45, eles vão de 45 a 64. O Partido Social Democrático, PSD, fundado por aliados de Getúlio Vargas, em 45. O partido concentrava as alas mais conservadoras aliadas ao governo Vargas. Foi um importante partido de sustentação a Getúlio. Ideologicamente, era o principal representante da social-democracia no país. O partido sempre obteve maioria no Congresso. Inclusive, ele elegeu 2 presidentes. Ele elegeu Eurico Gaspar Dutra, que foi após a saída de Vargas, né, Vargas fica de 30 a 45. Aí, em 46, entra o Dutra, Eurico Gaspar Dutra, e ele fica até 1950. E de 50, Vargas volta pelos braços do povo e fica até 55. Né? E Juscelino Kubitschek também foi eleito pelo PSD, né, mineiro, né, Juscelino foi governador de Minas, né, e Juscelino, ele constrói Brasília, uma coisa muito importante, né, a política de Getúlio, né, 50 anos em 5, né, ele constrói Brasília, né, Oscar Niemeyer projeta Brasília, da maneira que Brasília é, né, aquele espetáculo, né, aquele monumento, e Juscelino Kubitschek é eleito pelo PSD, né, ele fica aí de 56 a 1960, Aí o que vai substituir Getúlio é Jânio Quadros. Uma hora eu vou fazer ainda uma live sobre os presidentes. Né? Eu acho que é muito interessante, uma parte da história da gente que a gente acaba deixando passar. Jânio Quadros entra em 1961. Fica só um ano, renuncia, né? E aí João Goulart assume a presidência da República. Enfim,
O partido também ele foi extinto pelo ato institucional número 2, né, em 1965, PSD. Né? O PSD retornou ativo na década de 80, né, mas em 2003 foi incorporado ao PTB. Então, uma coisa interessante, os partidos eles voltam. Vargas suspende os partidos. Os partidos voltam em 45 e ficam até 64. Aí de 66 até 64. Aí tem o período militar, que os partidos políticos são extintos pelos atos institucionais, no número 2. Aí ele vai, aí os partidos, não tem partidos, essa quantidade de partidos, claro que vai ter 2 partidos políticos no período militar, mas essa quantidade de partidos políticos ela é extinta. E vai voltar o pluripartidarismo só depois do período na redemocratização do país, né? Após aí o final da ditadura, né? Com as eleições e tal, vai voltar, né? Os partidos políticos vão voltar. E até um pouco antes, né, do final da ditadura, que o último governo, o governo de Figueiredo, foi mais, sabia que, né, que tinha que a volta da democracia, foi mais tranquilo, foi mais aberto, né? Então aí você volta aí na década de 80 mesmo, tem a fundação de vários partidos, né? E alguns voltam, né? Alguns voltam aí em 80, né? Temos também o Partido Trabalhista Brasileiro, que é o PTB. Esse foi fundado por Getúlio Vargas também, em 45. Uma coisa muito interessante, olha para vocês verem que interessante, né? O PSD, ele apoiava muito Getúlio, e o PTB foi fundado por Getúlio, né? O cara era o crânio, né? Ele cria ali, de certa forma, ali, né? Dois grandes partidos, né? Para se manter, né? Fundado por Getúlio Vargas em 45. A base eleitoral do partido era formada por trabalhadores urbanos. Né? O PTB tinha forte penetração nos sindicatos. Seu principal ideólogo foi o gaúcho Alberto Pasqualini. Né? E o PTB também teve 2 presidentes da República. Getúlio Vargas, né, de 51 a 54, né, ele fica até 54, né, e João Goulart, de 61 a 62. Olha para você ver que interessante. Né? O João Goulart fica de 61 a 62, o João Goulart não, o Jânio Quadros entra em 61, sai em 61 mesmo, desculpa. O João Goulart, de 61 a 62, ele é eleito como vice-presidente de Jânio Quadros, né? Ele vai ficar até 64, né? Teve um errinho aqui, uma confusão aqui. O Jânio Quadros, né? Fica de 61 a 62. Aí em 62 entra o João Goulart, né? Sendo vice dele, pelo PTB. Né, e ele fica até 64 com o golpe. Né? Jânio Quadros renuncia. Né? Os partidos da era Vargas. Ideologicamente, o PTB aliava traços nacionalistas, positivistas e social-democrata. De sua fundação até 64, era o partido brasileiro mais à esquerda da política nacional, PTB. Constantemente era acusado de comunista pelos adversários. Então, isso não é coisa de agora. Né? Sempre que um partido se posiciona à esquerda, a oposição chama ele de comunista. Então, isso não é de agora. Isso vem, olha para você ver, isso vem lá de trás. Né? Lá de trás. Defendia a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma universitária, o crescimento econômico e a política externa independente. Né? E também surgiu também o Partido da Representação Popular. Vocês lembram que eu falei lá do Plínio Salgado, que fundou a Ação Integralista Brasileira? Pois é, depois ele volta com esse outro partido, que é basicamente a mesma estrutura do AIB, né? Só vai mudar as siglas aí, PRP. Né? Ele é fundado por Plínio Salgado em 45, né? Reunia antigos membros da Ação Integralista Brasileira. Sua ideologia era de orientação nacionalista de extrema-direita. Apesar de sempre ter representantes no Congresso Nacional, tinha mais força nos estados do sul do Brasil. Né? Em 1955, Plínio Salgado concorreu à presidência na eleição vencida por Juscelino, do PSD. O partido foi extinto em 65, né, pelo ato institucional número 2. A maioria dos seus integrantes passou para a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido, como diria na época, o partido dos milicos, partido dos militares. Né? E tinha também a UDN, a União Democrática Nacional. Ela foi fundada em 45,
né, ela reunia antigos políticos de oposição ao governo Vargas, né, partido de orientação conservadora de direita, congregava setores da burguesia e da classe média urbana. Seus integrantes eram representantes das antigas oligarquias regionais, que comandavam os estados nos períodos anteriores, né? Na época lá que eu falei dos coronéis. Né? A UDN vem substituir aquela ideia, né, de coronéis. Né? O mesmo princípio, de certa forma. Era favorável ao capital estrangeiro, era favorável à iniciativa privada, sendo radicalmente contrário à reforma agrária e políticas populares. Defendia a propriedade privada e o grande latifúndio, né? Muito parecido com alguns partidos que a gente tem aí atualmente. Em 61, fez parte do grupo que tentou impedir a posse de João Goulart. Né? Quando João Goulart ganha, alguns partidos de oposição, a UDN, fez frente para impedir ele de assumir. Né? Quando o Jânio renuncia e entra o João Goulart, eles fizeram isso daí, né? E acabou que o governo dele caiu pelo golpe, né? O governo dele foi um governo muito tumultuado, né? Ele prometia o tempo todo a reforma agrária, né? E uma coisa interessante que eu esqueci de citar, só um breve aqui, o Jânio Quadros era uma figura espetacular, né? Ele tinha formação e tal, mas ele queria passar essa imagem que ele era do povo. Então, o que ele fazia? Ele disse que ele colocava farinha de mandioca, quando ia ter show, na época podia, né, ter os comícios e tal, showmício. Ele colocava farinha nos ombros para parecer que era caspa, os óculos dele ele amarrava com fita durepox, aquela fita isolante, entendeu? Colocava sanduíche de mortadela nos bolsos, quando ia para os comícios ali, entregava para o povo. Ele queria essa questão mesmo, ele queria passar essa imagem que ele era um homem do povo, que ele era rico, né? Mas queria passar essa imagem de povo, para ganhar a confiança do povo, né? O símbolo dele era uma vassoura, porque ele falava que ele ia varrer toda a sujeira e toda a podridão ali do Congresso, né? E muito estranho, que ele entra, daí a pouco ele renuncia, ele não quis continuar lá, né? E engraçado que a UDN, ela apoiou a candidatura vitoriosa de Jânio Quadros à presidência, apesar de ter formado base de apoio ao golpe militar de 64. Ou seja, a UDN apoia o Jânio chegar lá, mas quando ele sai, que o vice dele, o João Goulart, entra, a UDN é o primeiro a virar as costas, o primeiro a apoiar o golpe, a tirá-los de lá, né, a usurpar o poder. Muita semelhança, né? Muita gente fala e realmente há muita semelhança do governo João Goulart com o segundo mandato da Dilma. Muita semelhança, muita semelhança. O partido foi extinto em 65 pelo ato institucional, a UDN, né? E seus integrantes passaram para a Arena, o partido de sustentação da ditadura. Era o lado à direita, né? Na época da ditadura militar, vou falar aqui na frente, tinha apenas dois partidos, a Arena e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, né? Mas na frente eu vou estar falando isso aqui, né? O Jânio, né, o partido do Jânio, né, o PTN, o PSD era o partido do Jango, do Jânio, o PTN, né, fundado por Romeu Campos em 45, né. Ele reunia alguns dissidentes lá do antigo PTB. Né. O partido foi extinto em 65, pelo ato institucional número 2, né, o AI-2. Integrantes passaram para a Arena e alguns para o MDB, aí teve uma divisão aí, né. O PTN elegeu um presidente, né, Jânio Quadros, em 61. Renunciou após 9 meses de mandato. Foi 9 meses, eu achava que chegou a ser um ano, não. Com 9 meses ele renuncia, né, assumindo seu vice, João Goulart, do PTB. Né? O partido retorna em 1995, o PTN voltou com o número 19. Né? Surgiu também, nesse período aí, de 45 a 64, o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, foi fundado em 47, em ocasião da segunda Convenção Nacional da Esquerda Democrática. Né?
O PSB procurou situar-se entre o socialismo marxista e a social-democracia. Portanto, surgiu como uma alternativa ao Partidão, ao PCB, né, e ao PTB. E ele era anti-getulista, ele era um partido anti-Getúlio Vargas. Né? E ele ficava aí nesse espectro aí de centro-esquerda, né? A mesma maneira que a gente vê o PSB de hoje em dia. Foi refundado, mas muito parecido, né? Muito parecido. Né? Na década de 50, o PSB ele enfrentou uma forte crise que resultou na expulsão de lideranças identificadas dentro do partido, como o próprio Jânio Quadros, foi expulso do partido aí, em 1950. Né? Partido Social Progressista, o PSP, fundado por Adhemar de Barros, em 1946, era resultado da fusão do PRP, né, do PAN e do PPS, antigo. Né? Foi um partido muito forte em São Paulo, onde Adhemar de Barros elegeu-se governador. O partido foi extinto em 1965, pelo ato institucional número 2. Seus integrantes passaram para a Arena e para o MDB. Aí tinha aquela divisão, né? Aqueles que eram mais progressistas iam para o lado do MDB. Aqueles que eram conservadores iam para o Arena, que era o partido que apoiava a ditadura militar. Né? Tinha apoio da ditadura militar. Né? O PSP teve um presidente da República, que foi Café Filho, né, de 54 a 55. Ele assumiu após a morte de Getúlio, né, de 54 a 55, o vice de Getúlio era Café Filho, ele assume até as eleições, né, de 55, com a vitória de Juscelino Kubitschek. Né. Em 1989, né, teve aí um candidato Marronzinho, né, que concorreu à presidência da República por esse partido aí, pelo PSP. Né. Em 1989 teve vários candidatos, né, à presidência da República, inclusive o Silvio Santos lançou o nome, mas depois ele tirou o nome. Né. Tinham muitos, tinham vários. Né. E vai chegar 2 aí no final, né, o Luiz Inácio Lula da Silva e o Fernando Collor de Mello, dando a vitória a Fernando Collor de Mello. Né. Partidos políticos durante o bipartidarismo. Né? O bipartidarismo foi de 66 até 1979, né? Foi naquele período difícil do período militar. É o que eles costumam falar aí de anos de chumbo, né? A época mais complicada. Né? Antes de eu dar continuidade, o Felipe Bistene está acompanhando a gente aqui, está dando boa noite, excelente tempo, obrigado. O Reginaldo está aqui, boa noite, Rodrigo Venades, Quarentenautas, parabéns pela live. Abraço a todos e todas. Reginaldo da Silva do Barreiro. Isso aí, companheiro, abração. O Douglas Cristiano está acompanhando a gente. Inclusive, o Reginaldo ele é presidente do Partido dos Trabalhadores do Barreiro. Né? A Andréia Santos também, que é pré-candidata vereadora, né, por Ibirité, está acompanhando a gente aqui também, né, pelo DC, Democracia Cristã. O Rômulo está mandando aqui, Vargas governou pela segunda vez, voltando pelo braços do povo. Jânio, quando renunciou, ele fez pensando que o povo exigiria sua volta, o que não ocorreu. Ficou conhecido pela vassoura, com o jingle, né? Varre, 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 vassourinha, varre a corrupção. Sinal que o tema corrupção sempre esteve na moda, exatamente. É isso mesmo. O Jânio, quando ele renuncia, ele aguardava que o povo fosse pedir, assim como pediram Getúlio, e Getúlio volta nos braços do povo, o Jânio queria testar a popularidade dele. Eu acho que foi a maneira mais infeliz de testar a popularidade. Né? Ele falou, eu vou renunciar. Ninguém falou nada. E ele renunciou. A Jumara Moura está acompanhando a gente aqui. A André está falando que a temática é essencial. A temática é realmente muito boa, né? Formação, né? Os partidos, né? O Décio Rodrigues está acompanhando a gente aqui, abração. Dando continuidade, após o golpe militar de 64, os partidos políticos eles foram novamente proibidos. Então, olha aí que interessante. Né? Os partidos foram proibidos até 45, de 30 a 45 os partidos foram proibidos, aí voltam em 45, ficam até 64. Quando é 64, quando vem o golpe de 64, daí a pouco, os partidos são proibidos de novo. Né? E eles vão voltar só depois de 80. Né? Os partidos políticos foram novamente proibidos. O ato institucional número 1 cassou os direitos de civis de 100 pessoas, a maioria política, o que enfraqueceu em demasia a oposição ao novo regime imposto. Em 1966,
com o lançamento do AI-2, o Ato Institucional número 2, foi instituído o bipartidarismo. O que é isso? Onde a situação se organizou em torno do Arena, né, e a oposição ingressou no MDB, ou seja, o bipartidarismo, somente 2 partidos poderiam existir, né, que foi o Arena, que apoiava os milicos, os militares, e o MDB, que era a oposição aos militares, né. Dando continuidade aqui, né, o Arena, né, o Aliança Libertadora Nacional, Arena, fundado em 66, como consequência do golpe militar de 64, reunia ex-integrantes da UDN, do PTN, do PSD. O partido era formado por setores conservadores da sociedade brasileira. Sua orientação ideológica era de extrema-direita. É muito importante vocês pegarem a questão do Arena. E no final eu vou tentar mostrar um quadro aqui, tentar colocar um quadro na tela, ver se dá certo. O Arena. Aí vocês vão ver aí a questão, o Arena, representando a extrema-direita. Aí você tem aí o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, representando o centro. E você tem aí o PCB, representando a extrema-esquerda, né? E o PSB, representando o centro-esquerda. Então é muito interessante que desse PSB aí, que vai surgir vários partidos fortes hoje em dia, desse MDB vai surgir grandes partidos que hoje em dia estão aí, e desse Arena vai surgir também grandes partidos que estão aí até hoje na luta com essa questão de ser partidos conservadores, a favor de privatizações, totalmente contra o movimento de esquerda. Então, lá surge essa confusão. Os partidos políticos de hoje em dia, essa disputa política que a gente tem hoje em dia, essa polarização, ela não é de hoje. Ela surge ainda na ditadura militar. E ela vai refletindo até chegar na polarização que a gente tem hoje em dia. Olha, você vê o Arena. Vou repetir, o partido era formado por setores conservadores da sociedade brasileira. Sua orientação ideológica era de extrema direita. Aliança Libertadora Nacional, o Arena. Seus integrantes apoiavam a ditadura e faziam vista grossa à tortura. Interessante. O Arena. Né? O Arena teve 4 presidentes. Né? Costa e Silva, de 67 a 69. Emílio Garrastazu Médici, de 69 a 74. Ernesto Geisel, de 74 a 79. E João Batista Figueiredo, de 79 a 1985. Foi o último presidente da ditadura militar. Né? Então, interessante. E também como se mesclava esses presidentes militares é uma forma fantástica. Não tinha essa passividade que a gente imagina que tinha. Né? Eram muitos embates políticos entre eles, entre os generais, para escolher quem seria o próximo presidente. Né? Alguns ficavam pouco tempo, aqui não tem. Depois eu vou fazer um sobre os presidentes, né? Alguns ficavam pouco tempo, algumas juntas e tal, né? A junta de 3, tem uma época que tem uma junta de três presidenciáveis, né? No período da ditadura, né? Durante a ditadura, os presidentes eram eleitos indiretamente, né? Eles mesmos que comunavam com eles ali, né? Com a abertura em 79, o partido se dividiu em PDS, né? O Arena, com o número 11. Depois mudou o nome para PTB e depois para PP, o Partido Progressista, número 11, né? Como hoje é conhecido. Né? E PFL, ele se dividiu, né? IPFL, no Partido da Frente Liberal, com o número 25, que depois mudou para DEM, hoje em dia é os democratas. Né? Então, interessante, né? O Arena. A partir de 79 ele muda de nome, ele se divide, né, entre até se tornar PP e PFL. PFL já foi extinto, hoje em dia é o DEM, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado é do DEM. Então, é uma herança do Arena, né? Uma herança do Arena. Conservadores, né? Tudo isso. O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, fundado em 1966,
como consequência do golpe de 64. Reunia ex-integrantes do PTB e de outros partidos contrários ao regime militar, né? O partido era formado por setores liberais da sociedade brasileira. Porém, eram poucos os representantes das classes operárias, já que a maioria havia sido caçada ou presa. Então, era uma oposição, né? O MDB era o único partido autorizado a fazer oposição ao regime. A existência de uma oposição dava ares de democracia à ditadura. Então, é nesse momento que vai surgir os movimentos revolucionários. O MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o Aliança Libertadora Nacional e outros partidos aí, que a cabeça agora falhou a memória aqui. Nesse período que vai surgir esses movimentos, né? Esses movimentos, muitos apoiavam a luta armada, que eram contra o regime, uma vez que eles não poderiam ter representatividade no Congresso, às vezes eles não se encaixavam, né? Às vezes eram tão radicais que não se encaixavam no perfil do MDB. O MDB era oposição, mas ele tinha que saber fazer uma oposição. Ele não podia fazer uma oposição tão violenta, senão ele não poderia continuar ali, né? Ele não poderia continuar ali, né? Aí nós temos aí algumas lideranças aí do MDB, né? Tancredo Neves, né? Avô do Aécio, né? Para quem não sabe, Ulisses Guimarães, né? O Mário Covas, né? De São Paulo, Franco Montoro, o Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente do Brasil, né? O Pedro Simão, que foi ex-PTB, foi senador, né? O Itamar Franco, que foi presidente da República, né? Márcio Moreira Alves, né? Para muitos, seu discurso quanto candidato ao governo da Guanabara, em 68, foi responsável pelo lançamento do AI-5. Esse último que eu citei aqui, o Márcio Moreira Alves. Os partidos, né, lançavam ali, as eleições eram indiretas, e esse caboclinho, ele faz um ato lá, né, que depois disso daí que vem o AI-5, que foi a repressão total, né, repressão total, foi pelo pronunciamento do Márcio Moreira Alves, né, as palavras que ele usa eu não tenho aqui, mas para quem quiser ver aí, tem no YouTube, bonito demais os pronunciamentos dele, ele fala tal, e depois disso aí vem a questão do AI-5, que foi repressão total, né, dezembro de 68. Em 1980, com a abertura política, o partido foi rebatizado como PMDB. O MDB, depois de 80, deixou de ser MDB, passou a ser PMDB. Atualmente, ele voltou a ser MDB de novo. Depois de toda a confusão, né, do Michel Temer, do Renan Calheiros, esses nomes que envolveram aí no processo político atual, ele tirou o P e voltou às origens, né, pelo menos nas siglas, né, ao MDB. Né. O número 15 se mantém. Uma coisa que é interessante, todo partido que muda o nome, o número continua. A legenda continua. Em 1988, após a Constituição, né, o partido se dividiu em PMDB e PSDB. Após 88. Né? Em 80, ele deixa de ser MDB e passa a ser PMDB. E após a Constituição de 88, tem um racha, uma galera vai ficar no PMDB e aí surge o PSDB. Isso em 1988. Aí vem os partidos nascidos pelo pluripartidarismo, né, que é a partir de 1979, né, quando abrem aí, né, após a anistia, né, os partidos políticos foram autorizados a funcionar. Nasceram assim, a maioria dos partidos que hoje estão em atividade. Só ver aqui se tem mensagens aqui. Sim, o Rômulo sugere aqui uma live com o José Venade, lá de Portugal, né, sobre a estrutura partidária e a divisão territorial de Portugal. Realmente, vou ver com ele aí se ele aceita aí o desafio. Seria interessante, né, fazer uma live, né, meu primo lá de Portugal, falando da estrutura, como que é a questão política lá, né? Vamos ver se ele aceitar, né? As portas estão abertas aí, né? Vamos falar uma coisa interessante aqui, que o último presidente militar, né, o João Batista Figueiredo, ele falava, né, que ele preferia o cheiro do cavalo que o cheiro do povo, né? A lei, né, muito necessário esse recorte histórico para que as pessoas tenham um mínimo de conhecimento onde estão inseridas e o que esse partido faz na sua trajetória e história do Brasil. Realmente,
É um recorte que a gente faz para as pessoas aprenderem a se situar, né? Essa questão das ideologias, de onde que isso vem. Isso não vem do nada, isso tem todo um processo histórico, né, para a gente chegar nesse momento dessas polarizações que a gente vemos aí hoje. Aí, né? Engraçado, né? A partir de 79, aquilo que eu já tinha falado pelo PMDB, a partir dessa época, muitos partidos mudaram de nome, de cores e bandeiras, porém seus números se mantêm o mesmo, os números se mantiveram, aquilo que eu falei, né? Aí vem aí o PDS, né, o Partido Democrático Social, fundado em 80, né, ele sucedeu o Arena, né, o PDS manteve as alas arenistas mais conservadoras, né, e reacionárias, para que as alas mais liberais fundaram o PFL. O PDS vai se tornar PP depois, né, ele vai se tornar, manter o número 11, né, então o Arena se torna primeiro, para não ter confusão, o Arena, que era o Partido dos Militares, que apoiava a ditadura militar, ele vai se transformar no PDS. Depois ele vai se dividir, uma parte vai para o PP, o Partido Progressista, e a outra vai para o PFL, o Partido da Frente Liberal, né, que depois vai se tornar DEM, né, os democratas aí de hoje em dia, o partido do Maia e do Alcolumbre. Né. Em 95, o partido mudou para aquilo que eu falei, para Partido Progressista Brasileiro, e em 2003 mudou novamente, desta vez para Partido Progressista, o PP, a partir de 2003. Né. Tem o PDT, né, o Partido Democrata Trabalhista. O partido foi fundado por Leonel Brizola, lá em 1980, congregando a grande maioria dos políticos do antigo PTB, né, que retornavam do exílio. Né. Teve aí a volta do exílio, devido à ditadura militar, né. Então, o Leonel Brizola funda aí o PDT, né, um dos fundadores do PDT, né. Adotou a mesma base ideológica da antiga sigla, sendo um defensor do trabalhismo. Né, o Partido Democrata Trabalhista. Ideologicamente, se aproxima do pensamento social-democrata e contrário ao neoliberalismo. Né? Lembrando que o neoliberalismo são partidos que apoiam privatizações, abertura de mercado, Estado mínimo. Né? Dizem a questão da enxugar a máquina pública, né? São os partidos neoliberais, né? Totalmente contrário do PDT de Leonel Brizola. Né? Brizola defendia, né, como um estadista. Né? Aí vem o Partido dos Trabalhadores. O PT foi fundado em 1980, um dos mais importantes partidos de esquerda da América Latina. O Partido dos Trabalhadores surgiu da luta sindical e operária, quando lutava por uma maior participação popular na política. E, ideologicamente, é identificado como Partido Socialista e Social-Democrata. Porém, critica a ambos por não apresentarem alternativas para a superação do neoliberalismo, sua principal meta. Né? Ele recebe muita crítica aí por não ter conseguido, durante o período que ele teve na presidência, de barrar o neoliberalismo, né? Cuja meta era barrar o neoliberalismo. A sigla, todo mundo sabe, 13, né? Uma das principais lideranças aí é o Lula. Né? Temos aí também o PTB, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, fundado em 81. O PTB foi refundado por Ivete Vargas, né? Sobrinha de Getúlio Vargas, após a briga judicial envolvendo ela e Leonel Brizola, pois ambos se diziam herdeiros do partido. Né? O número do partido é o 14. Né? Desde a refundação em 80, o partido tem demonstrado uma certa autonomia nos estados, porém, sempre está alinhado ao poder. Né? O partido é rotulado como legenda de aluguel, infelizmente, hoje em dia, né? Pois abriga políticos, candidatos sem identificação ideológica com o partido, que é o caso do Roberto Jefferson, está no PTB. Né? Um partido que começa lá atrás com aquela linda história, né? Com aquela linda coisa, né, alinhado, né, aos pensamentos aí do PTB, de Getúlio e tal. Brizola, né, também gostava muito. Hoje em dia, leva, infelizmente, essa fama aí por algumas pessoas de legenda de aluguel. Né? O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, fundado em 80 por integrantes do MDB. Desde a abertura política, é o partido brasileiro com o maior número de filiados. O maior número de filiados é o PMDB, MDB, hoje em dia. Né?
Desde o fim da ditadura, o partido comanda pelo menos uma das casas do Congresso. Em alguns momentos, comandou as duas, né, Câmara e Senado, como foi o caso na época do Renan Calheiros, presidente, na última, né, o Renan Calheiros era presidente do Senado e o Cunha, presidente da Câmara, né. Ideologicamente, o MDB é um partido neoliberal. Ele defende a democracia e a livre iniciativa. É um partido essencialmente burguês. O geoambientalista está acompanhando com a gente aqui, né? Principais nomes dentro do PMDB, Itamar Franco, né, foi presidente do Brasil de 92 a 94, né, com a saída do Fernando Collor, impeachment, né, e aqueles nomes que eu já havia falado lá em cima, lá, né, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Sarney, né. O PFL, o Partido da Frente Liberal, fundado em 1985. O partido surgiu da ruptura que ocorreu na Arena, né, aquilo que eu havia falado lá, onde as alas mais liberais do partido optaram por não integrar o PDS, que vai virar a PP. Né. Surgir assim a Frente Liberal, e hoje em dia é os democratas. Né. O DEM, os democratas, o 25, o número é o 25. Né. Os nomes principais, Marcos Maciel, o Onyx Lorenzoni, né, Antônio Carlos Magalhães, né, da Bahia lá, né, grande senador, grande político na Bahia, foi cassado, voltou, faleceu. Muitos nomes aí tiveram aí no 25, aí, inclusive o Silvio, né, o Silvio Santos. Em 2007, o partido mudou de nome para Democratas. O DEM vira Democratas. Né? E temos aí também os tucanos, né, o PSDB, inclusive, ouvi falar aí que os tucanos estão querendo mudar o animalzinho, estão querendo tirar o tucano como representação do PSDB. Não sei se vai ocorrer mesmo, a gente ouve isso aí nos bastidores aí. Né? Partido Social Democrata Brasileiro, PSDB, fundado em 88 por dissidentes do PMDB. Defende a democracia, a descentralização administrativa, o crescimento econômico sustentável e uma ampla reforma política que reforce os partidos políticos. Apesar do seu nome, né, Partido Social Democrata Brasileiro, ideologicamente ele defende o neoliberalismo, né, que foi a marca do governo de Fernando Henrique Cardoso, né, 94 até 94, 98, até 2002, né? Um dos nomes expressivos é o Fernando Henrique, né, o Geraldo Alckmin, o Aécio, né, que é uma grande influência, o José Serra, né, Renan Calheiros também já fez parte do PSDB, atualmente está no MDB, né, o Partido Socialista Brasileiro, PSB, aquele mesmo que eu falei em cima, a sua refundação, né, ele foi fundado originalmente em 1947 e foi refundado em 1985. Né, após o regime militar aí. Ele resgata o mesmo programa partidário de sua fundação. Né? Representa uma alternativa entre os partidos socialistas radicais e a social-democracia. Nos outros grupos que a gente espalha as lives em alguns grupos aí, o Douglas Cristiano está dizendo boa noite, boa live. Obrigado, Douglas. Obrigado. A participação de vocês é muito importante. PSB, o número 40, né? Agora tem o PPS, né, o Partido Popular Socialista, que atualmente mudou também a legenda. Eu não lembro qual foi, depois eu vou olhar aqui se eu consigo achar qual foi a legenda agora, o nome agora. O PPS mudou, sei que ele mudou. Ele foi fundado em 92 por dissidentes do PCB, que após o fim da Guerra Fria buscavam criar uma terceira via política. Aí surge o PPS. Aqui em Belo Horizonte, um grande nome que sempre esteve à frente do PPS foi o professor Ronaldo Gontijo. Foi vereador durante muitos anos, né? E na eleição do Calil, ele saiu como vice do João Leite e não levou e acabou dando uma afastada da política aí. O nome que eu lembro, assim, é ele. E, nacionalmente, Paulo Freire, né? Ou Paulo Freire, desculpa, o Roberto Freire, né? Paulo Freire. O Roberto Freire, né?
Roberto Freire, que era do PCB, que era comunista, passa a fazer parte aí do PPS, dá uma guinada, né? Dá um cavalo de pau, como diz aí na política, aí, e começa a fazer parte do PPS. Né? Temos aí também o Partido Socialismo e Liberdade, né? O PSOL. Ele foi fundado em 2004 por ex-integrantes do Partido dos Trabalhadores, né? E de outros partidos de esquerda, descontentes com a política econômica do Lula. Aí vem aí, forma em 2004 o PSOL, né? Ele abriga diversas correntes ideológicas de esquerdas ligadas ao movimento sindical, inclusive trotskistas e comunistas, né? São alas aí desse marxismo, né? Defende interesses ligados à classe trabalhadora, operária e camponesa, né? A esquerda ela se divide em vários perfis. Você tem os trotskistas, né? Você tem os leninistas, né? Vários pensadores que passaram na esquerda, deixaram suas sementes, e as pessoas começam a cultivar daí, né? Então, são linhas, né, ideológicas, né, colocar assim, né? Lideranças dentro do partido, Luiz Helena, né, o Ivan Valente, né, o Freixo, né, do Rio de Janeiro, um cara que eu acompanho muito, Marcelo Freixo, né, um cara tem um trabalho muito bom lá no Rio, atuação, né? O Partido Comunista Brasileiro, né, fundado em 22, né, como eu falei lá em cima, ele mantém a base ideológica construída em sua fundação, porém tendo perdido muito de sua força ao longo dos anos, né, principalmente após a queda do socialismo soviético em 1990, lá do outro lado do mundo, lá, tá, gente? Devido a divergências internas, o partido foi dividido em PCB e PCdoB. O número do PCB, do partidão, é o 21, né? Principais lideranças, Luiz Carlos Prestes, né? Como eu falei, o Roberto Freire, né? O grande Oscar Niemeyer, né? Que desenhou Brasília, né? O Ziraldo, cartunista, né? São nomes aí expressivos aí dentro do PCB aí, né? E temos também o Partido Comunista do Brasil, aí é o PCdoB, né, fundado em 22 também, né, existiu por 60 anos na clandestinidade devido à perseguição política. Com o fim da ditadura, né, em 85 ele volta para a legalidade, né. Ele é menos radical que o PCdoB, né. Ideologicamente, o PCdoB guia-se pela teoria científica de Marx, de Engels e Lenin, né, desenvolvida por outros revolucionários, né. Ele procura aplicá-la criativamente à realidade do Brasil e desenvolvê-la sem cessar. Defende um Brasil socialista, democrático e soberano. O número dele é o 65. Né? Os nomes, Aldo Rabelo, Renato Rabelo, Manuela Dávila, né? Enfim, Orlando Silva, né? E Alice Portugal, né? Inácio Arruda. Né? Orlando, se não me engano, vai tentar sair como prefeito de São Paulo, se não me engano. Deputado federal. Temos também o Partido Verde, né, o PV, né, fundado em 86 por ambientalistas, né? Tivemos uma perda aí, né, esse ano, o Grande Cirques, que era um nome fantástico dentro do Partido Verde, teve um acidente e veio a falecer. Né? Fundado em 86 por ambientalistas, né? Partido de centro. Né? Ele defende o federalismo, o parlamentarismo, o ambientalismo e o desenvolvimento sustentável. Partido que historicamente defendeu a legalização do aborto e das drogas, mudou de posição após o ingresso da Marina, né, que propôs que tais temas sejam submetidos a um plebiscito. Aí ele para quando a Marina entra para o PV, ele para de seguir essa linha, né, de levantar essas bandeiras, essas temáticas, né, enquanto a Marina teve no partido aí. Né, a Marina, vale lembrar, a Marina era do PT, por dissidência, sai do partido, vai para o PV, atualmente está na rede, né, sustentabilidade. O partido, o número do PV é o 43, né? Tem aí nomes dentro do PV, o Fernando Gabeira, né? Gilberto Gil, né? O Cirques, como eu havia falado, né? O filho do Sarney, o José Sarney Filho, né? Marina. Né? Temos também o PR, né? O Partido da República. Em 2006, como resultou da fusão entre o Partido Liberal, o PL, e o Partido da Reedificação da Ordem Nacional, que era o PRONA, o partido adotou praticamente a mesma base ideológica do PL. Assim defende o liberalismo social, é um partido de centro-direita, o PR 22.
Nomes dentro do PR, aí a gente tem aí o Antony Garotinho, Magno Malta, né, ex-senador Magno Malta, enfim. Temos também aí o Partido Republicano Brasileiro, número 10, né, fundado em 2003. Ele defende a cidadania, os direitos humanos, direitos das mulheres, das crianças e adolescentes. Né? Partido com forte presença de integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus, né, da IURD, o PRB. Né? Foi fundado em 2003. É um partido recente. Né? Nomes: José de Alencar, né? Marcelo Crivella, atual prefeito do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Né? Enfim. Temos aí também o Partido da Reconstrução Nacional, o PRN, fundado em 1985, com o nome de Partido da Juventude. Ele era PJ. Aí, em 89, foi renomeado para PRN, ano que elegeu Fernando Collor de Mello presidente do Brasil. Então, o partido do Fernando Collor de Mello era o PRN, o número 36. Depois de algum tempo, né, o partido vai se chamar PTC. Então, o PTC era o antigo PRN, que um dia foi PJ. Era PJ, passou PRN, quando elegeu o Collor, hoje em dia PTC, né, número 36 aí. Partido Trabalhista Cristão. Né? Temos aí nomes aí. Teve 2 presidentes da República, né? O Fernando Collor de Mello, né, de 1990 até 1992. Aí, quando tem o impeachment, o Itamar também era do mesmo partido. Né? O Itamar era do partido, do PRN, só que com o impeachment, né, ele foi para o PMDB. O Itamar vai para o PMDB. Que ele vai governar de 92 até 94, quando tem as eleições, e entra o FHC aí pelo PSDB. História recente. Temos também o PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, né, partido fundado em 94. É o representante nacional, né, da Liga Internacional dos Trabalhadores, quarta internacional, né, que fundou o partido por suas divergências com o Partido dos Trabalhadores. Foi uma divergência aí de ideias que formou aí o PSTU. Né? Ideologicamente, ele é um partido socialista de extrema esquerda, identificado com as ideias trotskistas e leninistas. Né? Ele defende o internacionalismo. Apesar de socialista, discorda do socialismo stalinista da antiga União Soviética. Então, são aí coisas dentro do próprio partido, né, coisas dentro da própria esquerda que diferenciam aí os partidos. Né? O número é o 16, né? Principais lideranças, né? José Maria, Júlio Flores, né? Vera Guasso, a Vanessa Portugal, aqui em Minas, ela tem um destaque muito grande dentro do PSTU, né? Ciro Garcia, né? Ele era petista, ex-petista e ex-dirigente da CUT. Atualmente está aí no PSTU. Temos também o PCO, Partido da Causa Operária, número 29, né? Com aquele lema que ficou, né? Quem bate cartão não vota em patrão, né? Fundada em 97 por integrantes da corrente Causa Operária do Partido dos Trabalhadores, né? Expulsos do PT, fundaram o PCO. Então tem muita gente que você vê aí, né? As pessoas saem de um partido e fundam outro, né? Partido de extrema esquerda, considerado o PSOL e o PSTU, eles são de extrema esquerda, e aqui o autor do texto aqui, que estou lendo aqui, ele coloca que eles consideram o PSOL e o PSTU partidos burgueses, olha para você ver, eles são extrema esquerda, né? Extrema esquerda. Né? É interessante, porque um partido de extrema esquerda que está na democracia e não apoia a luta armada, fica uma coisa meio assim, né? Se diz extrema esquerda, né? Principais lideranças, né? O Rui Costa Pimenta, fundador, né, e presidente do partido. Né? Inclusive, ele faz umas lives semanais muito interessantes, né? O canal Causa Operária, muito bacana, muito bacana. Temos aí o Prona, né? O Prona, quem lembra do Enéas? Prona, 56, pois é, Partido da Reedificação da Ordem Nacional, fundado por Enéas Carneiro, né? Em 1989. O partido tinha fortes traços fascistas e ultranacionalistas. Ele defendia o patriotismo, o desenvolvimento de armas nucleares e a adoção de uniformes obrigatório em escolas públicas.
O Enéas foi candidato à presidência do Brasil por 3 vezes, né? 1989, 1994, 1998. Em 2002, ele foi eleito deputado federal por São Paulo, alcançando a marca de 1,57 milhões de votos, né? Um recorde, né? Um recorde, né? Partido 56. O partido se fundiu com o Partido Liberal, dando origem ao Partido da República, o PR, com o número 22. Muita gente falava da volta do Prona. Eu não sei se ele voltou. Se alguém tiver informação aí e quiser me mandar, né? O Gil está colocando aqui. Boa noite, parabéns, Rodrigo, por essa importante aula política. Todo mundo precisa conhecer todos os partidos para ter a melhor visão da política, realmente. Aí o Anderson Mourão, o professor Anderson Mourão, pré-candidato vereador também pelo Partido dos Trabalhadores. Boa noite. Dos 34 partidos registrados no Brasil, não tenho dúvidas que grande parte é apenas para negociar apoio político aos grupos políticos tradicionais em época de eleição. Reforma política já. O Gil ambientalista, professor Gil, coloca também aqui. Você já pode fazer ciências políticas, vai tirar de letra. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não, professor. Eu sou um curioso. Mapa da hereditariedade ideológica dos partidos políticos. É aquilo que eu falei. Eu vou tentar colocar na tela, vou ver se vai dar certo. Eu vou tentar colocar na tela para vocês terem noção. Eu vou falando, a tela vai ficar toda só os partidos políticos, e eu vou tentar dar umas explicações. Só um momento. Só um momento. Deu certinho. Vocês não estão me vendo, mas é o seguinte. Onde que está escrito aí live e está escrito o horário, 1h05,39 segundos, onde é que está correndo o tempo? São os partidos de esquerda. Você tem lá o PCB, né? Você tem o PCB, antes de 30, né? Quando tem a cassação dos partidos. E olha o que ele vai virar lá embaixo. Aí você tem o PCB, o PSTU e o PCO, que é a extrema esquerda hoje em dia. Todos se originam de quem? Do PCB, partidão lá. Ó. Aí você tem o segundo aí, o PSB, que foi após que foi antes da redemocratização, foi entre a era Vargas e a ditadura militar. Aí você tem aí, ó, o que ele vai se tornar? O PT, o PSB, o PSOL e o PCdoB, né? Que são os partidos, né, mais à esquerda. Aí você tem aí também aí o PTB. O que ele vai se formar? Ele vai se formar o PDT, o PV, Partido Verde, e o PPS, né? Aí a gente tem aí o PSD, que vai se tornar o MDB, na época da ditadura militar. Olha para você ver que interessante. E aí, atualmente, ele vai se tornar o PMDB, que é o que a gente chama de centro-esquerda, né? PMDB. A origem seria centro-esquerda. Aí você tem aí o PPS, que na origem aí ele estaria mais à esquerda que o PMDB, e o PRB, o 10 aí, ó, ele é de centro. Ele é centro, você vê que ele é centro, ele está no centro. Aí você tem aí o PSDB, que seria centro-direita, que ele está mais para o lado, ele está no centro, ele vem do movimento democrático, mas ele está mais para o lado da arena. Tá vendo? Temos aí o PTC, 36, que é centro-direita, né? Aí você tem aí o PTB, que atualmente se tornou, olha para vocês verem que interessante, o PTB, que era esquerda, lá antes do período da ditadura, que vem aí se descendendo o PDT todo dele, atualmente ele está aí na centro-direita, né? Ele está no centro-direita. Aí com ele também está aí o PR, né? O 22, né? Aí você tem aí totalmente aí do lado aí do coraçãozinho, do 12, aí no canto da tela, aí do lado direito da tela. Aí você tem aí a bandeira, o Sigma, né, que é a bandeira do integralismo. Depois você tem aí essa que parece uma tochinha, que é a UDN, a União Democrática Nacional, que vai aí depois tem o surgimento do outro partido do Plínio Salgado que eu falei,
que é o segundo momento que o Plínio Salgado vem. Primeiro é o AIB, aí depois ele vem com esse outro partido aí, a mesma bandeira, né? Ele se origina aí, ele se inspira no fascismo italiano e tal, aí vai se fundir que em Arena. Aí olha que interessante, Arena, né, versus MDB, o período da ditadura militar, o regime militar. E os partidos que o Arena vai se tornar, PFL, né, o PDS que vai se tornar aí o Progressistas, está embaixo aí, o Partido Progressistas, e você tem também o Democrata, né, Democrata que está aí, é um centro, ele seria um partido de direita, mas mais ao centro, né, enquanto o Progressistas é um partido mais à direita, né, e o PRONA que é extrema, quando ainda existia, era extrema, o PRONA era extrema direita, né? Faltou eu falar partido aí, faltou eu falar só um momento, do PSL, vou dar uma introduçãozinha no PSL, primeiro eu vou voltar aqui com, só um momento que eu estou voltando aqui com o meu fundo aqui, só um momento. Só um momento, pessoal, que eu vou voltar com o fundo aqui. Aí a gente já fala do... Pronto, voltei. Aí a gente já fala do PSL. O PSL é muito interessante. O PSL, ele tem a fundação dele, um partido pequeno, ele tem a fundação dele em 1998, Partido Social Liberal, pelo Luciano Bivar, que está na presidência até hoje. Ele tem aí essa formação aí, né, em 1998, tem um registro, né, tem um registro aí, né, em 1998, e quando é em 2016, começa a ter um movimento dentro do partido pelo filho do Luciano Bivar, o filho do presidente, o Sérgio Bivar, porque ele vê a importância de uma renovação dentro do partido. Inclusive, ele sonda em mudar o nome do partido para Livres, né? Cria-se um movimento dentro do partido, das juventudes e tal, querendo trazer aquela ideal de trazer mais jovens para dentro da política, cria-se aí o movimento Livres, né? Em 2018, com a filiação do presidente, né, do então deputado federal Bolsonaro no PSL, o filho do Luciano Bivar vê ali que ele não vai conseguir muita coisa, ele não vai conseguir fazer aquilo que ele queria, que seria aí uma mudança aí, né, dentro do partido, né? Aí ele vai e sai do partido, né, ele sai do partido e leva uma galera dele, né? Aí o PSL o PSL, né, se solidifica, né, e acaba elegendo aí o presidente da República. Um fato legal também que eu havia marcado aqui, esqueci de falar, lá em cima, lá sobre o integralismo, aquele partido integralista que vai se tornar Arena, ele tinha um lema, o integralista Plínio Salgado, ele tinha um lema, que era Deus, Pátria e Família. Serve como ponto de partida para se entender as propostas do movimento que ficou conhecido como, né, esse período aí do fascismo brasileiro, né? Então tinha essa questão Deus, Pátria e Família, né? Eu esqueci de falar lá em cima. Deixa eu ver aqui. Aí o João Cesar Netinho dando boa noite. O Wanderson Rocha, boa noite, Rodrigo. Estou acompanhando a live. Sigamos na luta contra o capitalismo por uma sociedade socialista. Aproveita e deixa o artigo recente. O PSTU é extremista? Aí ele manda aqui. Ele compartilha aqui, né, o Wanderson Rocha, pré-candidato a prefeito pelo PSTU em Belo Horizonte. Desculpa, Wander, é um material que eu estou lendo aqui que fala que o PSTU é extremista. Eu não tenho a mesma visão, né? Aí tem aqui a Leite Fernandes
falando aqui do Rede e do Unidade Popular, realmente, e o PHS, né, o Partido Humanista Social, inclusive o PHS foi o partido que elegeu o Calil, né, a Prefeitura de Belo Horizonte. Realmente, infelizmente, faltou eu estar abordando aqui alguns partidos aqui, né, o João Cesário Netinho, né, a reforma política não resolve o pragmatismo brasileiro. Isto tudo tem a ver com a formação colonial. O regressista e os liberais radicais e liberais moderados. Interessante. O caminho e a organização da sociedade. Isso nenhum partido faz nos tempos atuais. Vivemos em tempos de legendas. Né? Realmente, faltou falar do Rede, do Unidade Popular, inclusive, teve o rapaz da Unidade Popular, ele teve aqui no Quarentena, né, falando do partido, da formação do partido, das bandeiras que o partido luta, né, um partido de formação popular, né, vai lançar prefeito nas principais capitais, né, inclusive aqui, né, realmente faltou eu pegar aí o PHS, o Rede e a Unidade Popular. O Rede foi Marina, né, Marina, ela fundou aí o partido aí para está concorrendo aí, né, à presidência da República, um partido de esquerda, né, centro, né, partido de centro-esquerda, faltou eu estar falando dele mesmo, né, desculpem aí a falha, porque é muito partido, a gente acaba que se embola e acaba esquecendo. Mas é isso aí, mais alguma... Deixa eu ver aqui, mais alguma... Um momento... É isso aí, deixa eu ver aqui a questão do... O rapaz mandou aqui a questão do PSTU. Deixa eu dar uma lida aqui. Como ele é pré-candidato a prefeito pelo partido. A Vanessa esse ano vem como vereadora. A Vanessa também teve aqui já no Quarentena. É muito interessante, né? Aí ele coloca, o PSTU é extremista? Qual a razão pelo qual os setores acusam o PSTU de extremista? Ao mesmo tempo em que aplaudem de pé a política econômica de Bolsonaro e Guedes, que joga a crise nas costas dos trabalhadores e do povo pobre no momento em que o país se aproxima de 100 mil mortes pela pandemia. É interessante. É uma matéria interessante do Opinião Socialista. Eu vou até colocar ela em evidência aqui na tela, que aí as pessoas entram aí, é interessante as pessoas entrarem aí e lerem a matéria. Eu sempre estou acompanhando, ele sempre manda para mim, o Anderson sempre manda para mim pelo WhatsApp, essa revista Opinião Socialista é muito interessante, né? Muito bacana o material. Realmente, a Leide até coloca que a Marina foi citada ainda na época de PV, sim, na época do PV eu citei ela, né, mas esqueci de colocar ela aqui na questão do Rede, e o PHS também eu deixei de fora. Mas é isso aí. Pessoal, se quiser mandar mais alguma coisa aqui, eu já estou finalizando. A live. Para alguns minutinhos aqui que eu vou estar finalizando. Só como eu deixei de fora, eu vou tentar pegar aqui. Uma coisa interessante que eu pensei aqui. É um infográfico aqui de alguns partidos aqui que mudaram, né? Só um momento. Faltou eu falar do DC, né? O DC era era o antigo PSDC do Emael. Quem lembra do Emael? Emael, um democrata cristão. Pois é, o PSDC mudou de nome, né? Agora é DC, né? O PT do B virou o Avante. O PSL estava tendendo a virar o Livres, mas voltou a ser o PSL. O PTN vira o Podemos. O DEM teve,
coisa de virar o MUD, mas está em processo ainda, provavelmente fica como Democratas mesmo, DEM. O PEN virou o Patriota, que foi o partido 51, né, da Ciolo, né? O PFL, o Democratas, o PMDB, o MDB, né? Engraçado que o Rede, ele é um dos partidos fundados sem a palavra partido, né? O Rede Sustentabilidade, o SD, que é o Solidariedade, e o Novo, né? A gente acaba falando Partido Novo, mas é o Novo, né? Faltou eu falar do Novo também, faltou eu falar de alguns partidos aí, realmente, alguns ficaram de fora, na correria eu acabei esquecendo aí de alguns aí. Mas é isso aí, pessoal. Espero que a live tenha sido interessante, né? Desculpe as falhas aí de não ter citado alguns partidos, né? E é isso daí. O objetivo do quarentena é sempre esse, é estar sempre levando informação, né? Ouvindo a população, né? E tentando passar aí um pouquinho de conhecimento aí, né? Nesse período de isolamento social, né? É isso daí. Muito obrigado vocês que estiveram com a gente aí até agora, né? O Rômulo coloca aqui que é muito bacana, é importante conhecer a estrutura partidária brasileira. É interessante mesmo, né? Tem muito partido, a gente acaba confundindo, é tantos P's, né? Mas é isso daí. Espero vocês aí na próxima semana. Eu estou pensando no tema ainda, né? Estou formulando ainda aí a próxima live. Estou pensando uma coisa que todo mundo vê, passa desapercebido e pensa assim, mas de onde que vem? Né? Estou pensando em falar na próxima semana, não sei o dia ainda, sobre o movimento contra a cultura, os hippies. O movimento hippie foi um movimento que surge lá nos Estados Unidos, né? Que ganha aí essa proporção mundial aí, e é isso aí. Estou elaborando ainda. Vamos ver se vai sair aí. Né? Falar sobre o movimento hippie, que foi um movimento contra a cultura da década de 60. Né? Então é isso aí. Grande abraço, bom final de semana. Né? Fiquem em casa. Temos ainda que manter aí, estamos aí no platô desse normal aí, 1.000 mortes por dia. Isso não é normal, nunca foi normal. Vamos nos prevenir, né? Vamos nos gerenciar. É isso daí. Fiquem com Deus. Bom final de semana e tchau, tchau.